Hi guys! Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou a Domi e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender se você precisa de um certificado de inglês e, se você precisa, qual você deve escolher, já que a gente tem tantas opções disponíveis para finalidades diferentes. Bom, um certificado de proficiência pode ser de vários tipos e pode servir diferentes propósitos dependendo do que você precisa. A primeira pergunta que eu quero responder é: eu preciso de um certificado de inglês? E a resposta é: depende. O certificado funciona como uma comprovação de que você tem, de fato, aquele nível de inglês sobre o qual você foi testado. Mas como a gente vai ver nesse vídeo, tem certificados que são vitalícios, ou seja, eles não vencem nunca. Então você pode ter feito o certificado há 5, 10 anos atrás e hoje não ter mais aquele mesmo nível de inglês, de fluência no inglês. Nesse caso, eu acho que vale mais o seu inglês na hora do vamos ver, na hora que você tem uma entrevista, na hora que você tem que falar com a imigração e etc. Quando realmente o seu inglês vai ser colocado à prova hoje, né, no momento atual. Na minha opinião, é legal ter certificado, porque como eu disse, ele é uma prova que você realmente tem um nível de inglês XYZ, que você estudou, que você trabalhou, você teve o certificado, né, você foi acreditado por algum órgão certificador, seja o Cambridge ou seja os outros que a gente vai falar aqui. Então você de fato foi testado e você está comprovando que em algum momento do tempo você teve esse nível de inglês. E eu acho que à primeira vista isso já dá uma segurança grande para as empresas que estão buscando pessoas que têm que ter um certo nível de inglês. Então se você não tem certificado nenhum, pode ser que alguém com certificado seja escolhido na sua frente, porque assim, esse aqui já é garantido que ele tem o inglês porque ele tem um certificado XYZ que ele tirou há tanto tempo. Então, eu acho que vale a pena você investir num certificado. Aí vamos entender quais opções a gente tem para você fazer a melhor escolha para você. Eu não vou cobrir todos os certificados existentes aqui, porque são muitos, de vários órgãos certificadores, de várias universidades. Então eu vou falar dos principais, que são mais conhecidos, que são aqueles do Cambridge, principalmente o FCE e o CAE. Eu vou falar do TOEFL e do IELTS, que são os mais pedidos para diversas situações. Começando pelos dois do Cambridge. O FCE tem nível B2, então ele é considerado um High Intermediate, e o CAE, ele é considerado avançado, tá? Ele é o nível C1 na escala europeia, que a gente já vai falar sobre isso. Depois do CAE, a gente tem o CPE, que eles chamam de fluente, mas que na minha humilde opinião deveria ser chamado de proficiente, né? Porque fluente é quem consegue se comunicar em inglês mesmo com erros, e não quem tem o nível mais alto de comunicação, que pra mim seria o proficiente, que seria o nível C2. Esse CPE geralmente é mais para professores ou pessoas que têm o inglês como instrumento de trabalho, então, por exemplo, um tradutor. Então eu acho que seria mais para esses casos. Eu acho que o CAE é suficiente para comprovar que você fala inglês muito bem. A pontuação do Cambridge, para você saber que nota você teve, se você passou ou se você não passou, está alinhada com o quadro europeu comum de referência para línguas, que dá esse enquadramento de B2, C1, C2 e etc. Ele vai desde o A1 até o C2. Os exames do Cambridge não têm validade, são vitalícios, e você pode deixar para sempre no seu currículo. Mas aí vale aquele ponto que eu falei. Você está comprovando que em algum ponto do tempo você teve aquela qualificação, mas que hoje em dia pode não ser mais realidade. Então é importante você continuar trabalhando no seu inglês se você vai usar esse certificado antigo como base para o seu inglês hoje. Os certificados Cambridge são aceitos em mais de 130 países e muitas universidades ao redor do mundo aceitam esse certificado como uma base para o ingresso de novos alunos. As provas do Cambridge se dividem em 4 etapas, assim como no TOEFL e no IELTS. Então a gente vai ter Speaking, Reading, Listening e Writing. A gente tem as 4 habilidades sendo testadas de formas diferentes em cada prova. Eu tenho minha própria experiência com as provas do Cambridge. Quando eu trabalhava numa escolinha bilíngue, eles ofereceram o CAE para os professores com um mega desconto. Então eu fiz na época e passei, isso foi em 2018. E eu tirei nota A e acabei ficando com o nível C2, que é um nível acima do que o CAE testa, porque eu tive uma nota boa na prova. No meu caso, eu sempre trabalhei com inglês, né, dando aula e trabalhando com tradução, e eu estudo inglês há 20 anos, então eu não precisei estudar muito para fazer a prova. O que eu tive que estudar foi a estrutura da prova, então eu fiz muitos simulados e procurei na internet formas de estudar, então eu basicamente fazia aqueles simuladinhos de prova, então da prova de reading, da prova de listening, a de writing e de speaking, que foi mais difícil, né, que eu não conseguia ter alguém para corrigir meus trabalhos, mas eu fiz na prática ali. E na hora da prova, vou ser sincera, aconteceu uma coisa, eu escrevi a redação lá no lugar errado e tive que copiar loucamente antes de acabar o horário, eu quase chorei. E o professor que trabalhava comigo falou: calma, você consegue, você ainda tem tempo, copia tudo, não pense em mais nada, só copia. E no final deu certo, gente, eu tive que riscar tudo, ficou uma zona a minha prova, mas deu certo. Por quê? Porque eu nunca tinha pegado a prova na mão.
Então eu acho que você fazer os exercícios da prova, fazer esses simulados e lidar com a pressão de tempo que você tem na prova, porque você tem um tempo específico para fazer aquela atividade. Acabou, não tem boi. Se você não concluiu, não passou pro coisa, é que nem vestibular, sabe? É bem restrito mesmo. Então eu acho que é importante você trabalhar com essa pressão de tempo, fazendo os exercícios. Para mim, isso é essencial para qualquer prova de certificado. Antes de falar do TOEFL e do IELTS, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Então vamos falar do TOEFL. Tem gente que fala TOEFL, tem gente que fala TOEFL, então fala como você quiser. Eu falo TOEFL, porque eu falava TOEFL, né? Então tá ótimo. O TOEFL também é bastante aceito por universidades ao redor do mundo, como Reino Unido, Austrália, Estados Unidos e Canadá, entre outros, mas só que ele é menos aceito que o IELTS. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas eu já queria deixar uma ressalva. Se você acha, ou você precisa, né? Você vai estudar fora, você vai trabalhar fora, você vai passar por um processo de imigração e você sabe que você vai precisar de algum certificado, tenta verificar 2, 3 vezes com pessoas diferentes, com órgãos diferentes, qual é a prova que você precisa. Gente, porque o certificado é caro, demanda tempo, você precisa estudar, você precisa chegar a fazer a prova, você vai gastar tempo e dinheiro. E se você fizer tudo isso para depois ter um certificado que não vai ser válido onde você precisa, isso é muito perigoso, tá? Então, eu falando, não baseia 100% no que eu tô falando aqui. Vai pesquisar, vai ver no site do IELTS, no site do TOEFL, onde é aceito, no site do negócio que você vai fazer, da universidade, do país que você vai migrar. Então, tenta confirmar várias vezes exatamente qual a prova que você precisa e garanta que você está fazendo a prova correta aqui no Brasil para o seu objetivo. Então, só deixar essa ressalva aí e boa sorte se você for fazer alguma prova. Tanto o TOEFL quanto o IELTS focam um pouco mais na comunicação, porque como eles geralmente são usados para imigração ou para universidade, eles querem que você realmente foque na comunicação, porque você vai ter que desenrolar lá, você vai ter que falar com pessoas nativas, você vai ter que estudar em outro idioma, então é importante que você tenha essa comprovação aí que você consegue se comunicar em outro idioma. O IELTS é considerado um dos melhores certificados de inglês e ele é aceito em mais de 140 países, então eu diria que ele é o mais aceito em países estrangeiros para qualquer objetivo que você tenha. E olha só, ele foi desenvolvido pela Universidade de Cambridge, que é a nossa queridinha, então fazendo esse certificado ser um queridinho das universidades europeias. O IELTS tem um porém, tá? Porque ele tem 2 modalidades que você pode fazer. E eu vou te dizer também que o TOEFL tem algumas modalidades diferentes, então é bom sempre você olhar qual exatamente você precisa. O IELTS só tem 2, então ele tem o General Training e o Academic. A modalidade Academic, ela, como você pode imaginar pelo nome, é voltada para aqueles que querem o mundo acadêmico, né? Então, para quem vai estudar fora do país. Já o General Training é voltado para quem quer empregos no exterior ou simplesmente imigrar para outro país. Tanto o TOEFL quanto o IELTS têm uma validade de 2 anos, tá? Então preste atenção nisso, eles não são vitalícios, eles vão vencer em 2 anos e aí para você apresentar ele como um certificado válido, você vai precisar refazer a cada 2 anos conforme a sua necessidade. Tem gente que faz uma vez, usa para o que precisa e não precisa refazer, tá? Pode ser que alguma empresa peça para você fazer, para você comprovar o seu nível de inglês atual, e é isso que eu digo, porque como eles têm uma validade curta, eles comprovam o seu inglês e eles são mais aceitos porque você entende que nesses 2 anos o seu inglês não mudou. O Cambridge, por exemplo, eu fiz o meu em 2018, a gente está em 2022, então já passou bastante tempo e pode ser que eu não tenha mantido o mesmo padrão de inglês que eu tinha em 2018. Meu certificado de espanhol, nível B2, eu tirei em 2010, então já fazem 12 anos que eu tirei o certificado de espanhol. Então hoje eu diria que eu não tenho mais aquele nível, tá? Entendeu? Então por isso que é importante a gente entender a diferença dos vitalícios e daqueles que têm validade. O TOEFL e o IELTS, como eles são muito utilizados em aplicação para universidade, emprego, imigração, é importante que você faça a prova perto de quando você for fazer a aplicação no processo, porque esses processos muitas vezes demoram, principalmente o de imigração, e pode ser que o seu certificado vença antes da sua aplicação ser avaliada, tá? Então tenta pensar, tenta casar aí essas datas, sabendo que você tem esses 2 anos que esse certificado vai ser válido. Eu vou deixar links e referências aqui embaixo para você encontrar cada teste, pesquisar mais sobre eles, ver aonde você pode fazer, para quais situações são mais adequadas e entender também as ramificações, né? Quais são as provas específicas para cada caso. Me conta aqui nos comentários se você já tem algum certificado ou se você vai fazer alguma prova e eu te vejo no próximo vídeo.